Olá, meus queridos. Aqui quem fala é a professora Suzana Freitas e essa é uma aula de Química para os primeiros anos e a gente vai falar sobre ligações covalentes. Vou agradecer à professora Verônica Rodrigues que disponibilizou os slides para que eu pudesse gravar essa aula. Então, a gente vai falar sobre as ligações covalentes e elas são estabelecidas por pares de elétrons. Nesse caso, a gente está falando de átomos que os dois são eletronegativos. Aí fica a pergunta, né? Como é que dois átomos que estão precisando de elétrons, eles vão se juntar para fazer uma ligação química? E a chave dessa questão é o compartilhamento, tá? Então lembre sempre, covalente, compartilhamento. Esse é a chave, certo? Escrever e falar não é meu forte, né? Mas vamos lá. O compartilhamento de elétrons, certo? É a chave dessa ligação. Então, nós temos sempre átomos eletronegativos unidos um ao outro e compartilhando elétrons. E a gente, quando fala de compartilhar, a gente fala realmente de estabelecer uma relação em que os dois átomos cuidam e precisam dos elétrons. Então, eles giram em torno das duas eletrosferas, tá? Então, é de fato um compartilhamento total dos elétrons. As ligações covalentes, elas são muito comuns, né? A gente tem a formação de moléculas, né? Todas as ligações covalentes formam moléculas que são compostos muito conhecidos. Aqui eu trouxe alguns para vocês. O ácido clorídrico, né, que forma, a gente usa muito ácido clorídrico para fazer um composto de água sanitária, de umas diluições, né, desse ácido aí para fazer água sanitária. Nós temos também a molécula de água, né, o H2O. Temos molécula do amoníaco, ou conhecida amônia, né, gás amônia. E a formação de moléculas de gás carbônico, isso que a gente está aí, faz na expiração, que a gente joga fora do nosso corpo na expiração. E diversos outros compostos podem ser chamados de compostos covalentes, ou no caso moléculas, tá? A ligação covalente na tabela periódica, a gente pode ver que ela é estabelecida apenas com elementos eletronegativos. Então, a gente só tem a participação do hidrogênio e dos não metais, tá? Então, hidrogênio e não metais são os únicos que participam dela. As fórmulas dos compostos covalentes, elas podem ter, né, representações bem diversas. As estruturas da camada, né, elas podem ter aí a quantidade de elétrons que ela tem e a quantidade de ligações que ela vai estabelecer. Por exemplo, a família 14, que está aqui, que é a família do carbono, ela pode estabelecer 4 ligações químicas, né? Vejam então esse símbolo aqui, né, desenhado de uma camada com 4 elétrons em azul e os tracinhos em vermelho, que eu rabisquei também para ficar mais forte para vocês verem aqui, são as ligações de compartilhamento que elas podem fazer. Aí embaixo tem alguns exemplos, né, de ligações possíveis. Um carbono ligado a 4 hidrogênios, um carbono ligado a 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e aí sucessivamente. A gente vai falar sobre ligações simples, duplas e triplas, tá? Mais à frente. Então aqui a família 15, mostrando quais são os tipos de ligações que é possível fazer, né? No caso, 3 ligações simples. Aqui a família 16 e aqui a família 17. Então, os compostos moleculares, né, e os compostos iônicos, que a gente já viu na ligação iônica e a ligação covalente. Então, só para ficar mais claro, né, moleculares é covalente. E iônico, claro, é iônico mesmo, ligação iônica. Então, a gente já estudou, né, a ligação iônica e agora a ligação covalente.
Um composto é considerado composto molecular quando ele apresenta exclusivamente ligações covalentes. Tem o exemplo da água, do gás carbônico, do gás sulfúrico, né? E o composto é considerado composto iônico desde que possua pelo menos uma ligação iônica, tá? Mesmo que ele tenha uma ou outra ligação covalente, se ele tiver uma ligação iônica, ele é chamado de composto iônico. Bem, gente, é isso que nós temos para hoje. Beijo e até a próxima.